Bom dia, pessoal. Sobrevivi ao corona também, mas sobrevivi nos meus 40 anos aí. Tive duas datas marcantes para mim, né, na minha vida. No meu aniversário de 18 anos, meu pulmão rompeu, tive um pneumotórax. E agora com os 40 anos também eu tô terminando a fase de recuperação do Covid. Mas quem é da minha geração aí, a gente sabe que a gente correu muito risco desde a infância, né? A gente teve uma infância muito diferente da atual, né? E eu tenho certeza aí que muita gente vai se identificar, vou passar alguns pontos aí do porquê que eu tô falando que eu sobrevivi a muitos riscos de morte. Ainda bebê, né? Eu começava a engatinhar só. Eu era terrível, fui muito ativo, né? Já entrei dentro do forno. Um dos episódios foi que eu fui subindo, escalando gaveta, subi na cômoda. A hora que minha mãe viu, eu tava na janela do terceiro andar, olhando para baixo. Podia ter caído lá de cima, né? Mas Deus guardou. Mas foi algum episódio quando eu tinha alguns meses de vida já. Eu criança também, meu pai saía comigo às vezes pra andar no condomínio de moto. E aí acho que tinha uns 2, 3 anos, eu pegava a chave da moto, descia escondido, dava a partida, funcionava o motor e ficava balançando a moto pra moto sair do cavalete e andar igual meu pai fazia. Até aparecer as vizinhas gritando, correndo lá pra chamar minha mãe que eu ia derrubar a moto, podia cair com a moto cair em cima de mim. Então isso já teve alguns amigos que tiveram experiência parecida também com moto pequena. E a nossa geração vivia pra rua, né? Bebia água em qualquer lugar, qualquer torneira. Quando tinha uma garrafa, era todo mundo bebia na mesma garrafa. A gente nadava em qualquer lugar, rio, lago. A gente pulava de pedra, de árvore dentro da água, sem nem saber o risco que estava correndo, se tinha alguma coisa embaixo, no fundo, se ia se machucar. No meio das brincadeiras sempre tinha não deixava. Dali a pouco tava dois se pegando na porrada, mas no outro dia tava tudo certo, né? A galera se respeitava muito, né? Como eu era pequeno, eu era dos menores da turma lá do bairro. Às vezes eu não aguentava o tranco dos grandão tirando sarro de mim, ficava nervoso. Eu lá em casa pegava um facão do meu pai, um facão grandão assim. Saía pra rua, só que nessa hora todo mundo já tinha ido embora. Graças a Deus nunca consegui fazer uma leitura sem noção, né? Tinha feito uma cagada, né? A gente saía, né? Chegava em casa da escola, fazia a lição correndo. A maioria das vezes eu não fazia lição de casa. Fui muito penalizado com isso. Mas aí a gente saía pra rua e voltava só de noite, né? Todos os adultos cuidavam da gente na rua, porque não tinha celular, não tinha nada. Então a gente saía, às vezes a gente ia pra casa de um amigo, às vezes a gente ia pra um campo, às vezes a gente ia pra outro lugar, mas a gente vivia pra rua. Então eram todos os adultos cuidando de todas as crianças e todas as crianças respeitavam todos os adultos, né? Isso é uma coisa que hoje a gente tá vendo, às vezes as crianças não respeitam nem os pais mais. Mas na época era um negócio que me veio à memória que era muito legal, né? Assim, já caí uma vez, quebrei o braço, minha mãe e meu pai não estavam em casa, uma vizinha que me levou pro hospital, avisou todo mundo, fez tudo acontecer. Então era muito legal, né? A gente tinha as brincadeiras que eram mais saudáveis do que só o videogame hoje, né? Queimada, bolinha de gude, bets, entre outras coisas, a gente brincava de esconde-esconde. E tinha umas brincadeiras que eram muito sem noção, né? Tipo, a gente brincava de guerrinha de mamona, às vezes com estilingue, guerra de coquinho, entrava em construção. A gente pulava, né? Pegava do segundo, terceiro andar da construção, pulava naqueles montes de areia lá embaixo, né? Loucura, né? Uma vez a gente brincando de pega-pega, acho que numa construção, quebrou a laje, eu me rasguei a perna inteira, sorte que eu fiquei pendurado lá, não caí pra baixo, não machuquei mais. Mas rasguei bem a minha perna de fazer umas coisas que acho que muita gente na minha idade viveu isso, né? Hoje não tem mais.
Às vezes fugia algum cachorro grande de algum vizinho da rua. A molecada tudo subia em árvore, subia em muro, subia tudo em segundos, né? A gente tinha uma habilidade para isso, né? E tinha uma cachorra no nosso bairro lá, de um vizinho de muro meu, o tio Afonso, que ela não gostava das crianças e as crianças também não gostavam dela, né? As crianças terrorizavam a cachorro, passava batendo na grade, tudo. E uma vez eu fui chamar o Afonsinho para brincar e eles tinham ido viajar, mas eu tinha esquecido. E aí toquei, ninguém atendia, pulei lá, porque a maioria das vezes a cachorra ficava presa. E mano, na hora que eu cheguei na garagem a cachorra veio. Eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Pulei o portão, não era um portão tão alto, mas não era daqueles mais baixinhos também. E ela conseguiu pegar só meu calcanhar. Só fez 2 furos no calcanhar, mas eu caí para o lado de fora do portão. Graças a Deus não foi uma tragédia, porque não tinha ninguém na rua nesse dia. Eu fui chamar ele para brincar e acabou acontecendo isso aí. Eu fui andando para casa, que era do lado ali. Fui mancando até, tipo, parecendo forte. A hora que eu vi o sangue que eu comecei a chorar. Graças a Deus, Deus guardou, mas a gente pegava barranco, às vezes descia de bicicleta. O pessoal às vezes fazia reforma, fazia obra ali no Chapadão, tinha muito barranco. E a gente ia lá de bicicleta descer, se desafiava, né? Uma dessas minha irmã foi junto, virou a bicicleta no meio do barranco, desceu rolando com tudo, se rasgou inteira também. Uma das vezes que ela tentou me acompanhar e se machucou, né? Eu bati de bicicleta, né? Falando de bicicleta. Uma vez eu tinha uma bicicleta de competição, uma Fórmula 1. Tenho até hoje ela guardada. Uma bicicleta que saiu algumas unidades só. E eu descendo a Quintino Bocaiúva, que era uma rua, um tapete, uma descidinha leve. Tava uns 60 por hora. Fui passar um ônibus, do outro lado tinha uma caminhonete parada. Quebrei minha boca inteira na traseira da D20, amassou até a tampa do porta-mala da D20 com a minha boca, quebrei todos os dentes da frente, passei um arregaço e mais uma vez a gente vê, né, o cuidado, né, os adultos encontraram meu pai e ligaram pro meu pai para me levar pro hospital, porque não tinha celular, não tinha nada. Foi mais um episódio de um acidente grande aí na minha vida, que muita gente na minha geração passou coisas parecidas também, né. Esses episódios, assim, ainda na fase que eu era criança, né? Inocente, ainda assim, né? Depois a gente foi virando adolescente, a nossa geração a gente era muito rebelde, a gente era os caras, a gente era livre. Puxa, eu dei muito trabalho para meus pais, envergonhei eles demais. Eu comecei a ficar muito forte na academia, que era um negócio que ia, né? Era modinha, ficar fortão, tudo. Tanto que com 16 anos eu era instrutor de musculação, vendia bomba pra caramba, tomava bomba pra caramba. E aqui os riscos começaram a ficar maiores, né? Assim, essa fase de infância é engraçada, a gente fez muita coisa, colocou a nossa vida em risco, muita coisa. Mas adolescente aqui a gente era um pouco consciente dos riscos, né? E aqui o bicho começou a pegar, né? Eu, como era muito forte, era folgado pra caramba, né? Tinha um monte de amigo forte também. A gente saía pra noite, era pra beber, fumar maconha, pegar mulher e arrumar briga. Era o resumo do fim de semana, né? Então, assim, fora que ia, voltava bêbado, dirigindo, fazia muita coisa errada. Então, nessas brigas aí, aconteceu muita coisa ruim, né? Assim, eu machuquei muita gente. Às vezes que eu apanhei foram poucos, acho que por isso que eu brigava tanto. Mas não é um negócio que é legal, que eu me orgulho hoje das coisas que eu fiz, né? Tanto que os seguranças tinham tanta bronca de mim. Uma vez o Palicari, eu arrumei briga lá, colocaram pra fora eu e 2 amigos, um dos que eu briguei. E os seguranças deixaram os caras bater em mim um tempão lá. Ficaram assistindo o pessoal me chutando no chão, tudo. Era 2, eu bati em um, caí no chão, aí os 2 me bateram no chão.
E os seguranças deixaram, eles me bateram um tempo lá só de bronca, tanto que eu apontava e dava trabalho nas baladas. E aí já teve vezes meu pai ter que me buscar, que a polícia ligou pra me buscar, meio confusão em balada. Chato, isso, já fiquei em balada abandonado, meus amigos foram embora, me largaram em outra cidade, tive que ligar pro meu pai me buscar, eu era menor de idade, não dirigia. E teve muita coisa que aconteceu assim, né, de madrugada que acontece com quem sai pra balada, assim, que a gente sabe que a gente não morre por Deus só, porque o risco é iminente, a gente faz muita coisa que coloca a nossa vida em risco, né. Ainda adolescente, né, quando começou as festas rave, teve uma vez que eu tinha tomado êxtase já, aí tomei o LSD para experimentar, que falaram que dava loucura, não sei o que, não senti nada, tomei outro, não senti nada, e tava lá, né, curtindo o som, o cara fazendo pirofagia com as bolinhas de fogo, de repente a bolinha de fogo saiu correndo atrás de mim, eu saí correndo, pum, dei com a cabeça na parede e fiquei lá até acabar a festa. Que aí uma amiga que me achou lá no chão, me acordou e me levou embora. Ali, se eu tivesse algum problema de saúde, sei lá, alguma overdose, se tivesse passado mal alguma coisa, provavelmente eu já tinha ido nessa ali. Então, algumas das situações que eu passei, né? Já bati num filho de um policial uma vez numa briga, desci, olhando uma confusão assim, e um cara falando para um amigo meu, bate em mim que eu sou menor. E eu era menor também. Ah, parece que o mar se abriu assim, deu o soco mais bonito na minha vida na cara do moleque. Só que ele era filho de um policial. Aí a gente foi embora, o carro que os amigos estavam levou uns 5 tiros. E graças a Deus acertou o carro, mas não acertou ninguém. Então assim, podia ter colocado a vida desses meus amigos em risco. Já tirava racha de carro bêbado, de moto, de madrugada, toda vez que voltava embalada, quando encontrava um amigo no cruzamento, numa avenida, atravessava cada um para um lado da avenida. Isso muita gente fez, né? Já andava de moto sem capacete. Acho que até o começo dos anos 2000 aí, até 2004, 2005, acho assim, a gente andava de moto sem capacete. Era normal, só põe um capacete coquinho ainda pra pegar a estrada por causa da polícia rodoviária, mas na cidade a gente andava de moto normalmente sem capacete, bêbado. Uma vez um amigo meu louco me chamou de louco, ele falou, mano, você tá fazendo burnout aí de moto numa rodovia federal, bêbado e sem capacete, cara. Se a polícia parar, que você vai preso. E, nossa, né, daí que a gente começa a cair em si das coisas que a gente faz, né. Eu já dormi bêbado em cima da moto, já dormi bêbado demais, assim, eu nunca me dei muito bem com cerveja, a cerveja me dava muito sono e eu apaguei, assim, aí eu tava com mais 2 amigos, que foram muito sábios, um deles segurou o guidão da moto, o outro me cutucou pra me acordar, assim, que eu acordei, mas a hora que eu cheguei em casa eu caí, então, mas eu caí quase parado, graças a Deus, podia ter sido pior. Eu já dei PT em vários carros, né? Já sofri vários acidentes de carro que podiam ter me machucado muito ou me levado à morte, né? Então, assim, sou grato a Deus ter me guardado até aqui. E a gente achava legal, né? Tirar sarro depois, falar, acabei de PT com o carro, arregacei. Voei com a BMW do meu pai já na Imperatriz, saiu do chão o carro, fiz umas coisas que podia ter me machucado, né? A gente, mesmo com a geração que teve AIDS aí no começo dos anos 80, a nossa geração pouco se preocupou com cuidado, né? Eu podia ter pegado muitas doenças aí, eu me relacionava com mulher que eu não sei nem o nome até hoje. Então a gente tem que agradecer os livramentos, né? Em bar, a gente fazia umas brincadeiras bizarras, né? Assim, eu tentava ficar fora, eu via o pessoal fazendo, mas muitas vezes eu participei, né? O pessoal ficava fazendo tatuagem com aqueles negócios de marcar gado quente.
ficava desafiando, punha capacete, bebia, batia com o barril de chopp na cabeça, batia com o taco. Eu tinha muita coisa que, umas brincadeiras que fazia e não tinha, né? Eu mesmo tinha uma mania idiota de morder copo de vidro, bebendo uísque, mordia o copo de vidro, ficava tomando o copo depois. Eu podia tomar um pedaço de vidro e me rasgar todo por dentro. A gente fez muita coisa errada. Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo também deve ter feito. E se faz, repensa, porque é complicado, né? E a gente acha que sempre a galera que cerca a gente em festa, né? Porque a gente é legalzão, tem moto, carro conversível, faz as brincadeiras, tira sarro, tudo, que a galera é tudo nosso amigo, né? Mas a galera não tá nem aí pra gente. Eu fiz algumas boas amizades, conheci pessoas legais, mas na real a maioria da galera que tá ali tá pra viver um momento, né? Porque não... Assim como eu, né? Eu saía todo dia pra beber, tinha garrafa de uísque em quase todos os bares da cidade, passava em 2, 3 bares por dia. E a gente fica vazio por dentro, né? A gente fica buscando, né? Alguma coisa, né? Tipo, mulher por diversão, tentando esquecer os problemas do dia a dia. Só que isso aumenta, né? A gente gasta dinheiro, no outro dia os problemas estão lá e tem um mal-estar físico da ressaca, né? Da bebida, essas coisas, né? Que faz ficar um pouco mais difícil de resolver, né? Essa fase eu me afastei um pouco da minha família, né? Eu vivia mais de vez em quando, de fim de semana, essas coisas. Mas aí a gente vai passando, né? E aí eu conheci a Carol, né? Minha esposa atual. Conheci ela no bar. E a gente começou a namorar, tudo. Uns 2 meses depois, acho, que a gente tava namorando, a gente sofreu um acidente grave na estrada, ele levou um rola feio. A gente ficou bem mal. E sim, tanto que uma parte dessa é engraçada, porque eu conheci meu sogro assim, eu fui levar ela pro meu sogro ver que não tinha acontecido nada demais no acidente, eu não tinha conhecido meu sogro antes disso. Eu imagino a sensação dele de pai, acho que ele queria me matar na paulada no dia. Porra, você conhece, quer pegar minha filha e ainda derruba ela de moto, né? Mas graças a Deus também não foi nada demais, né? E assim, por mais que eu fazia tudo isso de errado, eu ia para a igreja, né? Eu ia para uma igreja católica, mas não tinha um relacionamento com Deus, né? Assim, eu ia para bater ponto, né? Igual muita gente faz, vai para a igreja, passa o tempo lá e já era. Aí eu levei ela para conhecer a igreja que eu ia. Ela já estava um tempo afastada da igreja, ela tinha se desviado. Graças a Deus por isso. Deus usa estratégias, né? E depois ela me convidou para conhecer a igreja Bola de Neve, que é a igreja que eu vou hoje. Chegando lá, o lugar é da hora, né? Assim, a igreja daqui de Campinas é muito bonita. Era onde era uma balada chamada Usina Royal, cachoeira, toda a igreja bem legal, né? Mas galera estranha, assim, sabe, na igreja. Tinha gente desarrumada, gente de boné, gente de bermuda, gente de chinelo. E eu fiquei meio assim, né? Mas tinha uns negocinhos de Harley Davidson lá, pá. Já comecei a me ambientar. E uma prancha de surf onde o pastor prega. É meio diferente, né? A gente fica meio desconfiado, né? E nesse dia veio o apóstolo Rina pregar. Aí eu não conhecia nada, né? A Carol falou, nossa, que da hora, o apóstolo que fundou a igreja, tudo, mas eu não conhecia nada da igreja, né? Então, pra mim, assim, no dia não fez muita diferença. O que fez foi porque eu tava acostumado com a missa lá, que de 1 hora e meia, né? Puxa, esse culto durou umas 4 horas, eu ficava olhando no relógio, não acaba nunca isso, né, meu? Puxa, que coisa, por mais que era legal, assim, o que tava acontecendo, as músicas, rock and roll, tudo, mas, puxa, eu não tava preparado para passar aquele tempo todo na igreja, né? E aí no final, teve uma galera, assim, ele orando por cura, a galera se curando, tudo. Ah, mano,
isso aí é teatro, é combinado, não é possível, né? Isso aí não existe, né? Me fez ficar mais desconfiado ainda, né? Mas beleza, né? Passou a semana, na outra semana eu fiquei com vontade de voltar na igreja. Falei, vamos lá de novo, né? Aí a gente chegou um pouco antes, né? Tem uma cantina legal lá, um café. A gente comeu um negocinho lá, tomando café. Sentou um cara na mesa. Falei, beleza, não sei o que, começamos a conversar, tudo. Pô, esse cara era o Pastor Kid. Ele se apresentou, aí começamos a conversar, ele perguntou da gente. A gente tava numa fase ruim, né? Tinha acabado de sofrer um acidente, tava me recuperando, minha mão não fechava. Já faziam uns meses, uns 2, 3 meses. Eu tinha feito a ressonância para ver o porquê nesse mesmo dia. E nosso apartamento tinha pegado fogo. Foi uma fase de caos, assim, que a gente estava muito desanimado. E aí ele, felizão, assim, nossa, graças a Deus vocês estão vivos, né? Vocês podiam ter morrido. Pô, tudo isso que vocês passaram. Aí já mudou uma chave, assim, né? Tipo, falei, nossa, né? Verdade, né? Eu tô aqui reclamando da minha vida, mas eu tô vivo. Podia não estar. Já começou a mudar um sentimento dentro de mim, assim, né? Mas aí, beleza, né? Passou, conversamos um pouco, falei que tinha oficina de Harley e tal. Ele tem uma Harley também. E aí trocamos ideia, foi começar o culto, a gente foi pro culto, ele foi pregar. E lá pro final do culto, né? Depois rolando musiquinha e tal. Ele, eu tava conversando com um menino ali na frente, não lembro o nome e tal, mas ele falou que não fechava a mão. Vamos orar para Deus curar a mão dele? Aí começou a orar, deu uns segundos e falou, fecha a mão, minha mão fechou. Minha mão não fechava já faz uns 3 meses. Nossa, aí minhas pernas bambearam. Ali, assim, não tem como negar que não foi Deus fazendo na minha vida. E foi uma experiência muito clara que eu tive do amor dele, que eu nunca tive, assim, nunca percebi. Assim, a gente sempre teve, né, que você vê tudo que eu passei, tudo que eu vi, tudo que Deus me guardou, me protegeu, ele sempre esteve presente na minha vida. Mas ali foi uma experiência muito clara, assim, que não tem como negar, não tem como ficar indiferente, sabe? Aí eu falei, puxa, né, agora balançou, né? E como ele tinha Harley também, aí ele foi na loja, começou a conhecer, foi se aproximando, cuidando de mim. E cada vez que a gente trocava uma ideia, às vezes tomando café, conversando, ele ia lá na loja, ver, falar da moto e tal. Às vezes só bater um papo mesmo, puxa, aprendendo muita coisa, né? E aí eu comecei a ver o quanto minha vida estava errada. Aí o quanto de coisa eu estava fazendo errado. E acho que foi no 3º ou no 4º culto que eu fui, eu decidi entregar minha vida para Jesus e pedir para ele cuidar de mim. Aí vem a bomba, né? Que aí Jesus cuida, né? Ele é pai, Deus é pai. A minha oficina era dentro de um bar, né? Um bar mais legal aqui da cidade. A gente fazia muita coisa errada nesse bar, né? Então eu tava alguns meses ali ainda, terminando de pagar a reforma, terminando de pagar todas as adaptações que a gente teve que fazer para trabalhar lá, tipo, sem grana, sem nada. E a gente levou uma baita rasteira dos donos do bar. E aí o bicho pegou, né? Eu falei, poxa, me abalou de verdade, né? Porque, pô, eles queriam tomar meu negócio, né? Eles iam fazer eu virar funcionário deles. E aí eu falei, não, eles me deram 3 semanas pra sair do bar. E aí eu falei, puxa, né? Fui conversar com o pastor, falei, pô, tá acontecendo isso e isso. Ele falou, não, felizão, Deus tá te tirando de lá. Deus vai te colocar num lugar muito melhor. Eu falei, não, pastor, você não tá entendendo, não tem dinheiro, não tem como sair, eu tô pagando ainda aqui. Não, você vai ver, Deus vai fazer. Aí beleza, assim, não tinha outra opção, né? Tinha que caçar um lugar, fomos procurar. Eu não tinha essa fé do pastor, né? Além de não ter grana. Então a gente saiu procurar lugar, procurar algumas casas. A casa que eu mais gostei, a imobiliária não conseguia falar com a dona, mas a gente ia ver outra, ver outra, ver outra, ver outra. Aí eu ficava com aquela casa na cabeça, né? Beleza. Não conseguiu, eu falei, não é essa casa. Aí comecei a pesquisar tudo, descobri quem era a dona, conseguimos conversar direto com a dona. Era uma época de crise, tava muito imóvel para alugar, então a gente conseguiu fazer um baita de um negócio. Ela reformou uma parte da casa, a gente reformou
o resto, foi um baita do negócio. Mas aí eu pude ver mais uma coisa, porque ela era uma casa na Avenida Orzinho Maia. Quando a gente alugou a casa, abriu um cruzamento na frente da minha loja. Então todo mundo que sai do Cambuí pela Rua Maria Monteiro, que é uma das principais, tem que passar de frente com a minha loja. Então ela não virou mais uma casa na avenida, né? Ela virou um destaque, que é o que o pastor tinha falado para mim, né? Então a gente vê mais uma vez o favor de Deus na nossa vida aí, trabalhando em nosso favor, porque, puxa, não é um negócio que é natural de acontecer, né? Mas aí a gente conseguiu a casa e começou o treinamento, porque aí a gente tem que passar por algumas provas para ser capacitado, né? Quando a gente entra na igreja. E como eu já estava sem dinheiro, assim, fui negociando. Primeira equipe de pedreiro me deu chapéu, só quebrou a casa, não fez nada. E eu não conseguia trabalhar porque eu não conseguia entrar com moto dentro da... Não conseguia montar a oficina ainda, né? Aí beleza, falei, tem um carro, né? Tinha uma BMW, um carro da hora, vamos vender o carro e contratar uma construtora. Contratar uma construtora, falei, tá tudo certo, já vou acertar o carro, já pode me meter o pau. Aí, puxa, cara, construtora, meu trabalho, sim, fez boa parte do negócio, mas foi muita coisa errada. Mas beleza, foi assim, chegou uma hora que conseguimos começar a trabalhar, abri a oficina no fundo, conseguimos começar a trabalhar, começou a entrar dinheiro, né? A gente ficou uns 2 meses sem conseguir trabalhar, assim, eu tive um desfalque financeiro gigante, sabia que é o que tinha para fazer, mas não tinha outra opção, né? Ou eu fazia outra coisa, ou eu apostava tudo e continuava com a oficina. Então, a gente decidiu continuar com a oficina. A Carol era só minha namorada na época, não tinha obrigação nenhuma de passar por tudo isso comigo, né? E a gente arregaçou a manga e vamos mandar bala. E vamos trabalhar. E no meio da reforma, sujeira, tudo. Aí consegui vender o carro, dei o cheque pra construtora. No outro dia não apareceu ninguém. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro pra contratar mais ninguém. Não tinha mais o que fazer. Aí o que a gente fez? A gente trabalhava durante o dia e à noite a gente fazia reforma, eu, minha esposa e meu sogro, que tinha um pouco de habilidade com obra, ensinando a gente o que tinha que fazer, tudo. A gente ficava lá, às vezes o Matheus, meu filho, ajudava também até 11 horas, meia-noite. Depois ia pra casa da minha mãe, que a gente tava morando lá nessa fase, de favor um pouco pra até se organizar, que a gente tava planejando morar na oficina por um tempo, pra economizar dinheiro. Tô gravando, Carol. Bom dia, Carol, meu filho. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu gravando vídeo e vocês vêm aqui, né? Não tem como não vir, amor. Aí a gente tava sem carro, sem dinheiro, com muita dívida, né? E eu pude conhecer a minha esposa, porque ela não tinha obrigação nenhuma de ficar comigo. E ela se sujeitar a trabalhar de pedreira, essas coisas, morar na casa da minha mãe, passar por toda essa fase, né? Meu sogro me emprestou um golzinho que ele tinha pra eu passar um tempo e não ficar sem carro, né? E aí a gente deu uma levantada no carro, ficou abandonado, que estava abandonado, e foi indo. Aí Deus, nessa fase, mostrou, né, a esposa que ele tinha me dado. Uns anos depois, a gente teve episódio que entraram na loja, né? A gente morava lá, entraram na loja de madrugada, mas graças a Deus, Deus guardou a gente saiu ileso dessa situação. E foi um start, né? Já tinha melhorado, né? Fazia uns 2 anos já que já tinha acontecido tudo isso. A gente já estava recuperado financeiramente, quase tudo, né?
Então já tava bem, já dava para mudar, né? E o pastor falou, vai para uma casa, um apartamento, vocês precisam ter um lar seus, né? Não morar aqui, né? Que a gente não tinha nada, a gente morava, tinha um quarto só lá em cima. E, puxa, aí Deus preparou mais uma vez um milagre, né? Porque a gente foi morar numa cobertura triplex, pagando R$ 500 de aluguel. É um negócio que é surreal, assim, né? Tem amigo meu que não acreditava até hoje, mas foi, né? Assim, apareceu o anúncio, a gente foi lá, fechou, e o condomínio era um pouco alto, mas assim, era o preço de um apartamento de 80 metros que a gente ia pagar aqui no Cambuí. E a gente morava num apartamento gigante, de 300 metros, com piscina nossa, tudo, assim. Foi uma fase que a gente pôde descansar, aprender e se organizar, né? Graças a Deus a gente saiu de lá, conseguiu comprar nosso apartamento agora. Tem um apartamento muito melhor do que eu imaginava ter, assim. E Deus preparou também um negócio que é inexplicável, é só Deus. Foi muito melhor do que a gente planejava, nas condições que a gente podia pagar e, assim, deu tudo certo. E eu sempre fui muito abençoado, né? Assim, eu tenho que ser muito grato porque eu tive líderes maravilhosos que cuidaram de mim, mas principalmente meu pastor, né? Meu pastor, ele não cuidou de mim, ele me carregou no colo. Assim, ele fez e faz muita coisa por mim, assim, que é o meu paizão também. Então eu tenho que ser muito grato, né? E hoje eu não sou mais aquele Paulinho, né? Que bebia, mordia copo, vivia na farra. Eu tive que renunciar a muita coisa para crescer, para aprender. Tive que reconhecer o quanto eu era fraco. Tinha pessoas que eu gostava de andar, lugares que eu gostava de ir, mas que, assim, eu tinha que conhecer minhas limitações, que talvez se eu andasse com essas pessoas ou se eu fosse nesses lugares, eu ia voltar a fazer coisas que eu não queria fazer mais, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir mudando nossas atitudes e transformando, né? Deus me transformou a minha vida inteira, né? E não tem como negar que não foi para melhor. Hoje eu sou casado, a gente teve um casamento que a gente teve que fazer às pressas, né? Meu sogro ficou doente e a gente ia casar em 1 ano e meio. A gente teve que arrumar o casamento em 1 mês, eu não sei como aconteceu, não sei como eu paguei, mas o casamento foi maravilhoso, assim. Foi muito melhor do que eu planejava, assim, né? E eu nunca foi uma coisa que eu liguei, né, pra casamento, quem me conhece, né? Então, mas foi um negócio que marcou minha vida, foi muito legal. Minha esposa, né, cada vez sendo transformada também, né? Assim, uma bênção na minha vida, né? A gente teve várias fases e como eu aprendi a valorizar ela. O sonho da vida dela era ter filho, não era meu sonho, mas eu decidi, né, investir no sonho dela também, assim como ela investiu nos meus. Então eu reverti uma cirurgia que eu tinha feito, vasectomia, voltei a cirurgia, bem dolorido mesmo. Meu pastor falou até que eu conheço a dor de ter filho. E a gente decidiu ter outro filho. Nossa, o Samuel nasceu uma bênção na nossa vida, assim, é bom demais ser pai de novo. Feliz demais, olha o sorrisinho dele, assim, é muito legal. E o Matheus também, né, meu filho mais velho, puxa, ele é mais que uma bênção na minha vida, né, um super responsável, um menino de ouro, super parceiro, tá com a gente pra tudo, assim, cuida da gente. Não tem como negar, né, assim, meu relacionamento com a minha família melhorou muito. Eu tinha muita mágoa do meu pai que eu carregava, a gente brigava muito quando eu era adolescente, né, eu fui um filho difícil, né. E aí eu pude entender a minha parte de culpa em tudo, né? Comecei a entender melhor. E assim, tudo que eles dedicaram de amor à minha vida, né? Aí a gente vê o quanto a gente foi responsável por um monte de coisa errada e o quanto os nossos pais fizeram tudo que eles podiam pela gente, né? Assim, o meu relacionamento com a minha família mudou muito, melhorou muito. E quem me conhece, eu sou só um mecânico. Só que Deus tem abençoado tanto o meu negócio, porque eu tenho uma qualidade de vida hoje que eu nunca imaginei. Eu tenho qualidade de vida muito melhor do que muita gente que é formada em faculdade, que tem cargo bom, assim, eu sou só um mecânico, eu tenho uma vida muito boa, assim. Graças a Deus ele tem conduzido cada vez mais
e me fazer aprender. E cada nova experiência que eu tenho com Deus, eu vou sendo transformado. E vou me soltando e confiando mais e deixando Ele fazer as coisas na minha vida. E é inegável isso. Mas eu confesso que eu ainda tinha um pouco de dificuldade, né? Assim, em algumas coisas. Eu, como comerciante, mecânico, tenho que trabalhar para ter dinheiro para comer. Então, assim, não tem como eu falar assim, vou ficar sem trabalhar e aí, né? Vai vir da onde? Não tem como. E eu nunca fui organizado financeiramente, guardei dinheiro, nada. Então, nunca fui uma pessoa preparada para ficar sem trabalhar. Tanto que, assim, minhas férias, depois que eu tive oficina de moto, que é um pouco mais calmo, dá para ter férias aí de 7, 10 dias, às vezes nem todo ano. Mas eu consigo fazer uma coisa assim, planejado, né? Agora, tipo assim, do nada ficar sem trabalhar foi complicado. Então, assim, eu tava na minha fé com Deus ali, mas é como se eu estivesse no mar com a água no peito, assim. Eu ainda tava com o pé no chão, com um pouco de controle meu da situação, né? E esse mês eu peguei o Covid, né? Janeiro e fevereiro são meses ruins para o meu negócio, apesar da crise ter potencializado ficar ruim para todo mundo, né? Janeiro e fevereiro sempre é uma época ruim, que o pessoal vai viajar com a família, tem muito custo, chove muito, então o pessoal que tem Harley normalmente é um pessoal que é um pouco mais velho, né? E aí chegou março, a Carol pegou Covid e depois passou uns dias, eu ainda estava bem, estava na oficina, quebrou um negócio do dinamômetro. O dinamômetro é onde eu mais trabalho na oficina, né? Mais ou menos 50% do faturamento da loja vem do meu trabalho de performance. E aí eu peguei o Covid também. Aí tive que ficar em casa, fiquei bem zoado, assim. A gente não pode menosprezar essa doença, mas eu também creio que a gente não pode deixar de viver por causa dela, com medo de morrer. A gente tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde e tudo. Mas eu fiquei bem zoado. Eu nunca imaginava ficar do jeito que eu fiquei na minha vida desse jeito, assim. Então, assim, eu tive uma experiência, assim, que como eu falei, eu tava com água no peito, de repente tinha um abismo no mar, eu mergulhei na marra. Deus me trouxe. E teve 2 semanas que eu mal saía da cama, não conseguia falar, tô conseguindo falar de novo essa semana. E como eu dependia do meu negócio para viver, eu não conseguia imaginar, mas eu tava sentindo uma paz tão grande. Meu sogro pegou também, então ele veio ficar com a gente aqui em casa pra gente cuidar dele. E, puxa, foi um tempo maravilhoso, assim, a gente conseguiu fazer a compra de mercado, a Carol conseguiu comprar. O tempo que não dava pra sair, a gente pedia comida, comprou todos os remédios que precisava, fez tudo que precisava. A gente teve nossa vida normal, tudo acontecendo, a empresa acontecendo, com os trabalhos que eu não preciso de ir lá, fechando o projeto, o tempo que eu conseguia fechar aqui. E Deus fazendo, assim, Deus trabalhou no meu lugar. Então, foi um período, uma experiência que eu tive, assim, que agora eu, tipo, não tenho mais o pé no chão. Agora eu aprendi mais a confiar nele, mais ainda esse período que eu passei doente esse mês. Nossa, minha fé cresceu absurdamente. Que aí eu vi ele realmente trabalhando na minha vida, né? Tanto nessa parte financeira, quanto nas experiências que eu tive aqui em casa, né, com meu filho, vendo o trabalho da Carol com cuidar da casa e do Samuel junto, que é um trabalho grande. Os maridos que não valorizam as esposas aí que tem filho começam a valorizar mais, porque é 24 horas por dia de trabalho, né? Então, assim, a gente pôde cuidar do meu sogro também. Foi uma vida, assim, meus funcionários, eu vi a fidelidade deles, né? Ver tudo o que aconteceu, foi uma fase que assim, me transformou muito. E agora, né, hoje, fazendo 40 anos, quarentão,
quase totalmente recuperado ainda, sinto um pouquinho de falta de ar, desconforto, mas graças a Deus tô me recuperando, né? Eu tenho que ser grato, né? Tenho que falar, tô passando essa mensagem para todo mundo aí que a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele faz e a gente tem que reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, porque Ele é. A gente tem que ser grato por poder respirar, né? Eu tive esses 2 episódios que eu falei, né? Com 18 anos e agora, que eu não conseguia respirar. E, puxa, né? O ar tá aqui, ó, entre a câmera e eu falando, tem tanto ar e se não conseguir puxar isso, é um negócio que é muito ruim. Então a gente tem que ser grato por tudo, né? A gente acordar, ter um dia lindo para ver o sol, ver tudo que Deus faz na natureza, contemplar toda a criação dele, são coisas maravilhosas, né? Então a gente tem que ser grato por tudo, tem que ser muito grato a Deus. E aqui são as minhas experiências que eu tive, né? Que eu sobrevivi até aqui e o Paulinho que eu sou hoje. Muita gente que já não me vê faz tempo provavelmente deve estranhar. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a todos aí.